Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15. O texto diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneias a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Por gentileza, podeis tomar assento. Queridos irmãos, a Bíblia é um livro precioso. E há na Bíblia muitos exemplos de homens que conquistaram em Deus grandes coisas. Está cheia destes exemplos. Claro que não vou citar, porque quero me deter no texto lido. Porém, um desses exemplos é o de Calebe, que é um exemplo de superação e perseverança. Dois fatores importantes: exemplo de superação e exemplo de perseverança. Às vezes a gente se pergunta, por que razão muitos sonham tanto e conquistam tão pouco? Você olha, às vezes a pessoa tem tudo para ir prosseguir e alcançar algo de Deus. De repente, fracassa. E outros, que você nem sequer pense qualquer coisa, alcança sucesso. Nós vamos aprender, pelo menos eu aprendi
lições preciosas na vida de Caleb, nesse texto bíblico, que eu quero partilhar com os irmãos. Muito especialmente hoje, que é um culto de ação de graça, pelos 64 anos, que amanhã o pastor Jaime completa. Pela graça do Senhor, eu já completei 76 anos. Falta 12 para ele me alcançar. Falta 12 para ele me alcançar. Agora, presta atenção. Em primeiro lugar, Caleb tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa que foram liberadas sobre ele. No livro de Números, no capítulo 14, no versículo de número 24, aí está a promessa que ele recebeu do Senhor. Diz o texto: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Esta promessa que ele recebeu no texto que acabamos de ler, demoraram 45 anos para se cumprir em sua vida. Olha que coisa preciosa. Aprendamos aqui, irmãos, uma lição muito gloriosa. Por quê? Porque há promessas de Deus que se cumprem rapidamente na nossa vida. Se cumpre de imediato. Porém, há outras que demoram a se cumprir. E é aqui que nós precisamos aprender esta verdade gloriosa. Por quê? Porque se Deus o prometeu, passe o tempo que passar, um dia vai acontecer. Glórias ao nome do Senhor. Às vezes você pode até esquecer da promessa que foi feita da parte de Deus para você. Mas no tempo certo, se você tem sido fiel a Ele, ela vai se cumprir. Glórias ao nome do Senhor. Então nós aprendemos esta verdade gloriosa. E aprendemos a conquistar com Caleb. Caleb sabia disto, que o tempo não impede o cumprimento da promessa de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 23, está escrito: retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glórias ao nome do Senhor. Ô meu irmão, quem sabe você recebeu uma promessa de Deus na tua vida e ainda não se cumpriu, você até desanimou, esqueceu, deixou de um lado. Não, senhor, não desanime não. Se Deus te prometeu e você prosseguir ser fiel a Ele, um dia ela vai se cumprir. Passe o tempo que passar, mas um dia ela vai se cumprir. Glórias ao nome do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que às vezes encontramos dificuldades, problemas, tentando nos impedir. Veja o que está escrito no livro de Josué, no capítulo 14, verso 8. Ele disse assim: meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Agora, preste atenção no que ele disse: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O irmão, o senhor sabe que nós vivemos numa comunidade? E não pense que todos que congregam na nossa comunidade são pessoas que você pode confiar. Tem aqueles que vêm a você e lhe dão uma palavra que lhe ajuda. Mas tem aqueles que vêm para você e lhe dão uma palavra que joga você lá embaixo.
Quando a gente olha assim na igreja, eu estava ensinando em uma igreja esses dias e disse isso. A gente olha na igreja assim, vê todos os irmãos bonitinhos. Para mim, eu olho assim, é tudo santo. Eu olho assim, é tudo santo. Santinho, santão, um mais forte, outro mais raquítico, mas é tudo santo. Mas, no meio dessa santaria, e tem gente, irmão, que desanima por causa disso. Nós não podemos desanimar, irmão, porque nós temos que conviver com essas pessoas. Jesus nos ensinou isto. Na parábola que o semeador semeou a boa semente. E veio o inimigo à noite, enquanto dormiam, semeou o joio. Nasceu, e eles disseram, escuta, nós não semeamos a boa semente? Sim, semeamos. E por que tem o joio aí no meio? Ele disse, um inimigo fez isto. Nós temos um inimigo, irmão, que aonde ele acha uma brechinha, uma oportunidade, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Eu e você perdemos muito tempo com muitas coisinhas assim, mas ele não perde tempo. Onde ele acha uma brecha, uma oportunidade, ele aproveita. Aí eles disseram assim, o senhor quer que nós vamos arrancar todo esse joio? Ele disse, não, tem que crescer juntos. Então, irmão, talvez aqui não tenha joio no meio do trigo, mas lá, pastor Jaime, só que glórias ao nome do Senhor. Na ceifa é que vai ser feita a separação. Aleluia. O trigo, aleluia, vai para o celeiro, vai para o céu com Jesus. E o joio vai para o fogo. Vai para o fogo. Josué disse assim, esse povo fizeram derreter o coração do povo. Ele disse assim, porém, eu perseverei, glórias ao nome do Senhor, eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, não importa que os outros digam de você, seja fiel ao Senhor nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Fale quem quiser e o que quiser falar de você. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Aprendamos esta lição gloriosa com Josué. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Glórias a Deus. Aleluia. São lições gloriosas que nós temos que aprender para a nossa caminhada nesta vida espiritual. Então, irmão, ele não permitiu que o tempo azedasse a sua esperança no cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Porque sabe, irmão, o tempo é um instrumento que Deus usa. Diga comigo, o tempo é um instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos preparar e para nos tratar. Às vezes nós achamos que Deus está demorando, mas meu Deus, oramos, às vezes vamos fazer uma campanha de oração uma semana, não deu certo. Vamos fazer uma campanha de oração um mês, não deu certo. Paramos. O tempo é o instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar. Aleluia. Pastor Jaime, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu lembro das pregações que eu fazia.
Eu fico rindo sozinho, com vergonha. Novo, não conhecia muito bem a Bíblia. E sabe, a gente nova gosta de fazer aquele movimentão, saltar, pular. Eu fazia isso. Eu, quando era novo, saltava como um bezerro. Mas hoje eu vou no passo do boi. E chego. Aleluia. Então hoje eu lembro, pastor Jaime, as pregações que eu fazia, e eu fico preocupado, puxa vida. E sabe o que acontecia? Deus abençoava. Deus abençoava. Eu dirigia culto naquelas fazendas, e não tinha quem cantava, e eu levava, acho que vocês conheceram aquelas radiolinhas, a pilha. Quando a pilha estava fraca, ela começava... Mas eu levava aquela radiolinha para tocar os hinos, e eu pregava. Depois que tocava aí uns 3, 4 hinos, eu pregava. Teve culto, irmão, de eu pregar essas pregaçõezinhas, tudo errado, tudo do meu jeito, mas eu fazia na simplicidade. E teve culto de eu fazer apelo, e todas as pessoas que estavam ali aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É porque Deus opera também na simplicidade, né? Glórias ao nome do Senhor. Mas Deus usa o tempo para nos aperfeiçoar. A exemplo de todas as coisas que nós conhecemos. Os senhores lembram dos primeiros automóveis? Como eram? Eu não conhecia, mas a gente vê por desenho, né? Olha hoje como estão os automóveis. Com o tempo, eles foram aperfeiçoando. Põe aquela aeronave que Santos Dumont fez o primeiro voo perto desses aviões de hoje. Você vê a diferença. O tempo vai passando e eles vão aperfeiçoando. Deus faz isso comigo e com você. Na medida que o tempo vai passando, Ele vai usando esse tempo para me aperfeiçoar a minha vida e a tua vida diante dEle. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, aprenda esta verdade. Caleb não permitiu que o tempo azedasse a sua esperança do cumprimento das promessas que ele tinha recebido do Senhor. Ele permaneceu firme. A qualquer tempo o Senhor vai cumprir. Glórias ao nome do Senhor. Agora, o tempo também Deus usa para nos preparar. Glórias ao nome do Senhor. Preparar. Às vezes a gente pensa que está preparado para fazer um trabalho. E nós nos enganamos. Eu tenho visto tanta gente fracassar por causa disso. Eu conheço um obreiro, não vou citar o nome dele, mas eu era secretário da nossa convenção na época, do estado do Paraná, e teve um problema muito sério, que ele teve uma chamada para a obra missionária. E ele foi à convenção não aceitou, tinha o departamento de missão, não aceitou que ele fosse, devido aos problemas que a convenção via que não tinha condições. Ele disse assim, eu vou, é uma chamada para ir para a Bolívia, eu vou, nem que for a pé, mas eu vou porque Deus me mostrou, se eu chegar no lugar hoje, eu vou dizer assim, esse aqui é o lugar que Deus me mostrou em sonho. E ele disse, eu vou nem que for a pé. O departamento de missão e a convenção não deu apoio para ele, mas uns irmãos que tinham uma posse financeira, enviaram ele, pagaram a passagem com a sua família, e ele foi. Irmão, ele voltou de lá, praticamente fracassado na fé. Fracassado na fé. Nós precisamos entender, irmão, que às vezes pensamos que estamos preparados,
mas às vezes não estamos. E Deus usa o tempo para nos preparar cada dia mais para a sua obra gloriosa. Aleluia. Agora, não se esqueça que Deus também usa o tempo para tratar conosco. A Bíblia é clara. Tudo que você semear, tudo que nós semeamos, colhemos. E você não colhe quando você semeia. Você semeia a semente, precisa vir uma chuva, o sol para aquecer a terra, ela nasce, você precisa cuidar dela, não deixar outros matos, ou o inseto cortar, e ela vai crescendo, até que no tempo certo vem a colheita. Irmão, olhe o que você está semeando. Preste atenção naquilo que você semeia. Porque a Bíblia é clara. Lá em Gênesis está escrito: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa haverá. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. No tempo certo, você vai colher o que você semeou. Se você semeou bem, você vai colher bênçãos para a sua vida. Mas se você semeou vento, vai colher tempestade. Esta é a realidade. Porque Deus usa o tempo para tratar conosco. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, em segundo lugar, nós aprendemos uma verdade. Que Caleb sabia que o tempo não iria impedir o cumprimento da promessa de Deus. Ele sabia que não morreria antes de ver o que Deus havia prometido a ele se cumprir. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, aprendamos esta verdade gloriosa. Passe o tempo que passar, no tempo certo de Deus, não no meu e nem no seu tempo, mas no tempo certo de Deus, a promessa vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Terceiro lugar, nós aprendemos uma lição muito importante com Caleb. Aprenda essa lição, pastor Jaime. Caleb não envelheceu por dentro. Caleb não envelheceu por dentro. Um grande inimigo nosso, do ser humano, que leva as pessoas a fracassar e envelhecer, é o desânimo. É o desânimo. Eu vejo gente bem mais novo do que eu, diz: eu já estou com 60 e poucos anos, eu já estou velho, para mim já, coitado. Ô irmão, eu estou com 76 anos. Pergunte à minha esposa, eu não paro, viajando de um lado para o outro, pregando numa cidade, pregando noutra, viajando para fora do país, eu não paro, com 76 anos, só a casca que está velha, sabe? Mas por dentro, glórias ao nome do Senhor, ainda eu posso saltar na presença do Senhor nosso Deus, porque eu não deixo o desânimo tomar conta da minha vida. Glórias ao nome do Senhor. Olha o que Josué disse no texto que nós lemos, no versículo 10 e 11. Vou recapitular. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha aqui. Qual era a minha força então
tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Glórias ao nome do Senhor. Alguém diz assim, isso é ilusão de velho. Muita gente diz, isso é ilusão de velho. Todo velho diz que ele tem tantos anos, mas se acha-se como um jovem. Não, eu acredito que tem velho que são novos e já estão velhos, porque deixou o desânimo tomar conta da vida dele. Mas conheço velho que estão jovens, que muito jovem perde para eles. Josué era um desse, e você seja um desse, pastor Jaime. Está completando 64 anos, não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Pode envelhecer por fora, já caiu os cabelos, já branqueou, daqui a pouco vem mais ruga no rosto, mas dentro, glórias ao nome do Senhor, é sempre jovem, valoroso, gritando, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Esta lição gloriosa, Caleb ensina para nós, pastor Jaime. Glórias ao nome do Senhor. Quantas pessoas envelheceram por dentro, no espírito, já não sente mais o ânimo, a mesma vibração, o mesmo entusiasmo que tinha, a mesma coragem. Quem serve a Deus e é fiel a Ele, não envelhece por dentro. Glórias ao nome do Senhor. Um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece, mas quando perde seus sonhos e a sua vida, seus ânimos, aí ele deixa de ser guerreiro. Mas a idade, se você não deixar o desânimo tomar conta da sua vida, não, senhor, de maneira nenhuma vai deixar você envelhecer por dentro. Toma posse, pastor Jaime, desta palavra e continua fazendo a obra que o Senhor colocou em suas mãos para fazê-la. Glórias ao nome do Senhor. A quarta coisa que nós aprendemos de Caleb era que Caleb possuía fé e visão. Fé e visão. O versículo 7 do capítulo 14 de Números, veja o que está escrito. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a possuir é terra muito boa. Agora, o próximo. Se o Senhor se agradar de nós, olha as palavras dele. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Glórias ao nome do Senhor. Que fé Caleb possuía, que visão Caleb possuía. Os seus amigos que foram com ele não tinham nem fé e nem visão. Viram os gigantes, viram os muros, se assustaram. Mas glórias ao nome do Senhor. Quando você está com Cristo na sua vida, fazendo a vontade dele, não se assuste com um muro alto e nem com homens fortes, gigantes na sua frente, porque maior é o Senhor. Aleluia. Confie em suas promessas, nas suas palavras. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus, que Ele te dará vitória, te abençoará. Glórias ao nome do Senhor. Aprendamos com Caleb esta verdade gloriosa. Aprendamos com Davi para enfrentar os gigantes. Um homem que assustava todo mundo, mas glórias ao nome do Senhor, não assustou um homem que tinha fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aprendamos estas verdades para a nossa vida espiritual.
A sexta coisa que nós aprendemos aqui na vida de Caleb é que Caleb era um homem de princípios. Números 14, 24, está escrito assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb ouvia Moisés, obedecia, respeitava, e da mesma maneira que ele agia com Moisés, ele agiu com Josué. Não mudou. A liderança passou para Josué quando Deus levou Moisés, mas Caleb continuou sendo o mesmo. Glória ao nome do Senhor. Tem gente, irmãos, tem obreiros que ele é bom trabalhando com fulano, mas troca de obreiro, vem outro, pronto, ele arruma encrenca com o obreiro que assumiu. Caleb era fiel, sincero, obedecia a Moisés em tudo. Deus levou Moisés e Josué assumiu a liderança. Caleb perseverou, mesmo jeitinho que ele era com Moisés, ele era agora com Josué. Que coisa bonita, isso agrada a Deus. Pode mudar o pastor, pode mudar o obreiro, o dirigente da sua congregação. Não, tem gente que desanima e nem vai para a igreja mais. Ih, não me adaptei com esse daí, não, senhor. Rapaz, larga a mão disso, você está servindo ao Senhor. Adapta-se com qualquer um que o Senhor colocar. Glórias ao nome do Senhor. Eu sempre disse que eu aprendi a submissão. Se o dia que eu entregar o pastorado da igreja e tiver que congregar numa igreja que é um menino que dirige a igreja, eu vou me submeter a ele. Glórias ao nome do Senhor. Nós temos que aprender esses princípios gloriosos para a nossa vida espiritual. Então, irmão, Caleb obedecia em tudo Moisés, obedecia em tudo Josué, respeitava da mesma maneira. Igreja do Senhor Jesus Cristo, princípios existem para serem obedecidos. Glórias ao nome do Senhor. Eu fico triste, irmão, quando eu vejo os caminhos que a nossa igreja vai tomando. A cada tempo, cada ano que passa, você vê uma mudança na igreja. Eu sirvo ao Senhor há 60 anos que Ele me salvou. E há 60 anos eu sirvo Ele. Tem alguém aí mais ou menos com essa data de crente? Levante a mão. Aqui tem um. Lá tem uma outra irmã. 50 anos. Tem alguém de fé? Ah, lá tem, aqui tem. Olha que coisa bonita. Agora eu vou baixar. 30 anos de fé. Quem tem aqui? Levante a mão. Você tem 40? A Assembleia de Deus é a mesma? Hein? É a mesma? E cada ano vai mudando mais. Cada ano vai mudando mais. Mas aprendamos estas verdades, irmãos. Princípios, glórias ao nome do Senhor, existem para serem obedecidos e não questionados. Princípios existem para serem obedecidos e não questionados. Você pode questionar como quiser, mas a Bíblia não ensina isto.
Mas, porque os princípios são inegociáveis. Não tem. Os princípios são inegociáveis. Glórias ao nome do Senhor. Caleb é um exemplo para nós. Era um homem de princípios. O tempo não mudou de maneira nenhuma. Ele continuou sempre o mesmo. E Jesus Cristo também não muda, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus não mudou. É a mesma dos 60 anos quando aceitei a Jesus, ela continua a mesma coisa. Estão mudando alguma coisinha, porque agora já lançaram a Bíblia, já está no comércio, né? A Bíblia gay. Só que se você for na livraria, você não vai lá ver Bíblia gay. Tem um nome bonito, graça sobre graça. Graça sobre graça. Cuidado, se você for comprar uma Bíblia e dar de presente para alguém, o nome é bonito, mas não compra não, viu? Não compra não. Mas a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Resistiu tudo quanto foi perseguição, mas glórias ao nome do Senhor. Ela está em nossas mãos para ser lida, obedecida e meditada. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Bem, irmão, para encerrar, que acho que eu já falei demais. Sétima coisa que Caleb nos ensina. Caleb sabia que a sua força estava em Deus e não nos seus braços. Josué 14:12 diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluia! Olha, ele sabia que a sua força, o vigor, não estava nele, mas estava no Senhor Deus Todo-Poderoso, que tinha feito a promessa. Aleluia! Ele, com a idade de 85 anos, é claro que ele não tinha força para lutar com os gigantes que habitavam naquela terra, mas ele sabia que a sua confiança, a sua força estava no Deus Todo-Poderoso, que havia feito a promessa a ele, e ele é fiel para cumprir a sua promessa. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. A oitava coisa que nós aprendemos nesse texto, na vida de Caleb, é que Caleb não era um homem extraordinário. Não pense que Deus só usa gente extraordinária. Não, senhor. Caleb não era um homem extraordinário. Mas glórias ao nome do Senhor. Com Deus na vida dele, ele fez a diferença na sua geração. Então, irmão, não importa que você não é igual a certas pessoas, mas se você for fiel ao Senhor nosso Deus, e Ele está contigo, você vai fazer a diferença entre as outras pessoas, porque a diferença não está na aparência da pessoa, nem na altura, nem na sua posição, a diferença está Cristo no nosso coração, e sermos fiéis a Ele todos os dias de nossa vida. E para encerrar, a nona coisa que aprendemos na vida de Caleb, que a idade não tirou dele a alegria e o contentamento. Hoje, irmãos, é aonde a gente vai, e já nem fala nome de idoso ou velho. Melhor idade. Deram um nome assim para melhor idade. Tem uma vantagem.
a gente é o primeiro que embarca. Enquanto os outros ficam lá na fila, eu entro na frente. É o primeiro que embarca. Os idosos se contentam em falar sobre as suas antigas conquistas e vitórias. Eu era assim, eu fiz isto, eu fazia aquilo e tal. Eles se alegram em contar as antigas conquistas e vitórias. Numa vida quieta, relembrando o passado. Caleb fez o contrário disso. Caleb fez totalmente ao contrário disso. Em sua idade avançada, glórias ao nome do Senhor, ele ansava para dar início a uma nova conquista. Glórias ao nome do Senhor. Aliás, a mais difícil que ele tinha que enfrentar, porque a região que foi dada a ele era uma região montanhosa e cheia de gigantes, de homens valentes. Era a mais difícil de toda a sua vida terrena. Ele se sentia capaz, glórias ao nome do Senhor, para mais uma grande batalha. Jeová, o Senhor, lhe tinha dado força e disposição mental para tudo isto. O lugar estava repleto de ferozes gigantes, protegido por trás de suas maciças muralhas. Naquela época as cidades eram todas muradas, fortificadas, mas glórias ao nome do Senhor, ele tinha o Senhor Deus Todo-Poderoso com ele e podia capacitá-lo para cumprir o seu propósito e tomar conta da sua herança. Isaías capítulo 40, verso 31, está escrito assim. Eu até queria, vamos todos juntos fazer um coral e ler aquele texto? Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam altos como águia, correm e não fica exausto, anda e não se cansa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Precisamos, irmãos, aprender com Caleb, tendo as mesmas atitudes que ele teve, para que possamos conquistar da mesma forma o que Deus prometeu a mim e a você. Não deixe o tempo, a idade te desanimar. Não deixe o inimigo do desânimo tomar conta da sua vida. O Senhor Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você, pastor Jaime. Vá em frente, o Senhor é contigo. Os anos não vão atrapalhar a sua carreira. Deus te dará força, glórias ao nome do Senhor, para você fazer ainda grandes obras para a honra e a glória do nome dEle.